Reviste, pile, raspe, animalize minha silhueta, arme minhas mãos de pás inchadas, faça de mim uma lenhadora, trabalhadora, limpadora de excrementos, forçada dos pântanos. Esculpa meu rosto, minhas rugas, para que eu me assemelhe a milhões e milhões de prisioneiras. Dê a meus olhos essa fixidez sonâmbula que descubro horrorizada nos olhos de minhas companheiras. Ensurdeça meus ouvidos com seus urros, use o porrete, dê pontapés, assassine, entupa dia e noite teus crematórios com nossos corpos esqueléticos. Ponha aos nossos olhos o espetáculo daquelas que morrem como animais em um canto qualquer. SS, desde a minha infância, meu país, que é a França, fez de mim alguém que caminha ao vento, os cabelos e o espírito livres. Educou meu coração, civilizou meus instintos, harmonizou minha sensibilidade. Encheu minha cabeça de música, poemas, livros amados. Cercou-me de doces sorrisos infantis. Colocou no meu coração, SS odiado, criminoso, um amor tão profundo que aqui, prisioneira, desarmada, nua, sinto-me rica como uma rainha e levanto orgulhosamente a fronte. Hoje a gente vai falar de um livro que me surpreendeu bastante, na real. Eu recebi ele de presente tem uns 2 anos, né? Foi em 2023, mais ou menos. Que é o Triângulo Vermelho, que conta a história de Catherine Hawkes, uma sobrevivente da Segunda Guerra. Eu não tenho certeza sobre a veracidade disso daqui, eu não sei se é baseado em fatos reais ou não, mas é um livro que ele me surpreendeu porque ele quebra muito a expectativa que a gente tem de um livro que fala sobre a Segunda Guerra. Por quê? Porque a Catherine Hawkes, nesse livro, ela fala sobre como que era a vida nessa época, sobre o sofrimento dela de uma forma muito específica, na realidade. Porque ela, no começo do livro, ela deixa bem claro que isso não é um livro de lamentação. Não é um livro que ele quer te entregar uma coisa para você ficar triste. Ele, na real, o objetivo dele é te surpreender com a força das mulheres que estavam aqui nesse livro. No caso, são o foco desse livro. Por quê? Porque a Catherine, ela trata das mulheres que estavam no campo de concentração com ela de uma forma que mostra o outro lado dessas mulheres. Ao invés dela focar nessa parte do sofrimento, que ela trata, sim, de forma muito abrangente, no caso, ela fala muito sobre isso tá ali muito presente, isso é tratado de uma forma importante, só que ela quer mostrar um lado do tipo, e antes? Quem essa mulher era antes de ser só mais uma na visão dos soldados da SS, no caso, né? Antes de virar só mais um corpo, o que essa mulher que tá aqui comigo, ela era antes? E é engraçado porque ela fala sobre, no caso, no livro, ela faz algumas viagens de um campo ao outro de concentração, e ela fala sobre a natureza do relacionamento que ela teve com cada uma das mulheres que estavam nesses campos, que eram professoras, que eram costureiras, que tinham outras vidas antes. Essa mulher que elas eram antes, meio que não dita, mas forma um papel nela dentro do campo de concentração. Um exemplo, algumas delas eram mais cuidadosas, outras eram mais fechadas, e isso formava, no caso, falava sobre o tipo de relacionamento que a Catherine teria com cada uma delas. Algumas eram mais velhas, outras mais jovens, e isso não impedia elas de terem um bom relacionamento ou um mau relacionamento. Ela fala sobre mulheres que, por mais que com ela não se dessem bem, ainda assim elas estavam unidas de certa forma por causa do momento que elas estavam passando. E uma coisa que ela foca bastante é na força dessas mulheres em, tipo assim, por mais que elas estivessem naquela situação que era miserável, dolorosa, ainda assim elas achavam motivos para rir, para ficar mais unidas, e elas achavam força para desafiar ainda mais os soldados da SS, mostrando que elas não estavam tão ruim quanto eles queriam que elas estivessem, entende? Então elas davam risada, elas brincavam, elas ficavam juntas, independente da sujeira, da dor que elas estivessem sentindo, do frio que elas estivessem sentindo. Por exemplo, uma das partes desse livro que fala sobre o trabalho que ela fazia, que, se eu não me engano, era numa ferrovia que atravessava a floresta, e por mais que tivesse um frio extremo, elas meio que se recusavam a demonstrar a dor delas perante os soldados da SS. E isso eu achei fascinante no livro, porque o livro ele fala muito sobre isso, fala sobre você
superar uma situação como essa, e mesmo sentindo dor, mesmo se sentindo mal, você ainda ter a força, ter o sangue de não se fazer demonstrar isso justamente para não confortar quem tá te fazendo mal, entende? Para não dar essa satisfação para quem tá te fazendo mal. Esse foco que o livro dá, no caso, a uma visão diferente, a gente olhar de uma forma diferente pro pessoal que tava lá, pra gente ter essa consciência do tipo, sim, era sofrido, era ruim, era doloroso, só que mesmo assim essas mulheres representadas no livro, elas achavam força para se unir, para desenvolver um relacionamento entre si e passar por essa situação juntas. É isso, espero que vocês tenham gostado da análise de Triângulo Vermelho. Caso você tenha se interessado, tem um link da Amazon no livro na descrição. Deixe seu like, se inscreva no canal e siga a nossa página no Instagram. Valeu!